Só lembrando, né? Ele poderia estar em uma situação melhor se não tivesse perdido ponto contra o Juventude, perdido ponto contra o Santos, em casa, contra o Sport, uns jogos inacreditáveis que o Cruzeiro acabou deixando ponto no caminho, mas sim, você tem razão, ele acaba ficando um rival perigoso. O Cruzeiro joga sábado, né? Detalhe. Vamos ouvir o Felipe Luiz, porque o Mauro já está aqui no estúdio. A gente ouve o Felipe Luiz agora falando da partida e em seguida o Mauro já dá o seu alô inicial aqui com a gente. Vamos lá. Sobre a logística, tivemos várias reuniões em montar a melhor estratégia para viajar para Lima e pensamos que depois do jogo de hoje era importante todos os jogadores voltarem para casa, dormirem com as suas famílias, se despedirem das suas crianças e renovar as energias e também na frente da torcida. Achamos que era muito importante viver esse momento e agora começamos a desfrutar desse grande momento que é a final da Libertadores. O Bruno, eu sempre acreditei nele, ele sempre acreditou nele. Muitas vezes as fases do jogador elas geram dúvidas ao torcedor, à imprensa, mas eu nunca deixei de acreditar. É um jogador determinante, é um histórico desse clube, está num grande momento físico e mental e chega talvez no seu melhor momento para a grande final. Muito bem, tá aí o Bruno Henrique falando depois do jogo, depois do empate, sobre vários pontos, né? Sobre a questão da logística do Flamengo, que ele entende. Aliás, a gente conversou sobre isso outro dia, inclusive com o Mauro aqui, sobre se está certo, se não está certo. Eu gosto da ideia, acho legal que os caras voltem para o Rio, façam uma festa ali. E do Bruno Henrique, que virou uma personagem muito importante nessa reta final. Agora, Mauro, o Flamengo estava perdendo, embora merecesse mais do que uma derrota. Merecia o empate ou até a vitória, porque pelo que estava jogando. O gol do Bruno Henrique muda bastante o cenário, né? Deixa o Flamengo com a mão na taça na véspera do jogo contra o Palmeiras. Bom dia. Eu acho que assim, matematicamente não mudou tanto, né? Mas acho que muda no sentido de não ter perdido o jogo, né? Que nem era uma derrota justa, né? O Atlético praticamente teve uma chance que foi a chance do gol. Um erro não só do meu de zaga, mas especialmente do Royal, né? A atuação do Royal ontem foi um negócio de fazer o Rodinei despertar saudade. Né? O Rodinei que sempre foi um jogador pífio defensivamente, ofensivamente até um jogador com qualidade, teve a sua última fase no Flamengo muito boa, levou 6 anos para dar um retorno técnico, ele chegou até a ser emprestado. Eles têm semelhança física, agora tecnicamente, assim, ele defendendo, eles já sabíamos disso, né? A música que a torcida do Tottenham cantava para ele diz tudo, né? Uma música de que ele ataca mal, defende mal, um horror que ele fez na atuação, atuação deplorável, pior do que só aquela do Sport, que foi assim, meu Deus. E ontem o gol foi em cima dele de novo, é só jogar em cima dele. Ele não vai jogar sábado, evidentemente, né? Pelo menos de saída, joga o Varela. Mas, assim, eu acho que o Flamengo poderia ter conseguido sorte melhor. O Samuel Lino teve um pouco de falta de sorte, faltou ser um pouco mais incisivo, especialmente aquela terceira cabeçada já no segundo tempo, podia cabecear com um pouco mais de força, né? Teve algum gol que o Léo Pereira perdeu debaixo da trave. Aquele é gol perdido, né? Gol perdido. Teve uma chance com o Alassian, que acho que é um erro do Felipe, não funciona ali, não é centroavante, mas deu um chute com algum perigo no final do primeiro tempo, teve o do Ayrton Lucas. Enfim, o Flamengo teve várias chances para marcar, só marcou nos acréscimos. O Atlético se defendeu muito, né? O Atlético do São Paulo jogando ali, todo fechado, compacto, tentando bloquear para conseguir uma vitória que seria uma maneira de amenizar a dor da derrota, né, para o Lanús nos pênaltis da final da Sul-Americana. Mas acho que se mudou pouco matematicamente. Vai ficar agora para quarta-feira ganhar o título brasileiro. Acho que é uma redundância dizer que está muito próximo, né? O Ceará, que será o adversário, está numa situação difícil, que ele tem o Cruzeiro, o Flamengo e o Palmeiras, né? O único que pode ser menos complicado talvez seja o Palmeiras, por ser em casa e o título pode estar decidido. Então tem esse aspecto também. Então o Ceará pode jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras joga, né, antes da final da Libertadores com o time reserva, né, ou quase todo. Imagina na última rodada, especialmente se não for campeão. E se for campeão também. Então o Ceará vai pegar certamente o Palmeiras, que não vai estar tão concentrado na última rodada. O empate dá o título, né? O Ceará. 2 empates. O empate não, que é do Cruzeiro, né? Se o Flamengo empatar e perder, o Cruzeiro pode passar à frente. O Flamengo precisa de 2 pontos. O Cruzeiro. Né? O Flamengo precisa de mais 2 pontos. Exato. Porque o Cruzeiro joga 3 vezes. O Cruzeiro tem um jogo ainda com o Ceará. Um jogo atrasado, que pode até resolver, ficar menos complicado, digamos, facilitar mais para o Flamengo e pode deixar o Ceará mais tranquilo se ele conseguir um bom resultado. Para jogar no Maracanã sem essa pressão, né? De ter que conseguir pontos, né? E o Ceará, claro, também depende da turma de baixo pontuar, né? Mas está perto ali, Internacional está perto, Vitória também, enfim. Mas
Acho que o Felipe fez a estratégia certa, ele colocou... o Ortiz vai voltar sábado. O Léo Ortiz não jogou ontem porque é piso de plástico. Por isso que tiraram do jogo. Ele não está com dor, então só se tiver uma recaída, ele vai jogar sábado. Se não for de saída, vai ser uma opção certa no banco. Então ele pôs o Danilo com o Léo Pereira, que está jogando todas. Jogou Pulga, que não jogou domingo. Jogou Bruno Henrique no segundo tempo, que também só jogou o segundo tempo no domingo. A Arrascaeta jogou metade do segundo tempo. O Carrascal jogou um pouco mais, né? O Plata jogou uns 15 minutos, 13 minutos. O Cebolinha também. Então, assim, os caras jogaram pedaços do jogo, né? Quem jogou mais foi o Léo Pereira, né? Os outros, os dois laterais ele vai trocar, vai jogar o Alexandre, vai jogar o Varela, como eu falei. O Jorginho também jogou aí metade do segundo tempo. E ele tentou ganhar o campeonato, que fez certo. Você tem a chance de ser campeão naquela noite ali, você não pode deixar para amanhã. Eu até comentamos isso na segunda-feira aqui. Você está na situação, o Palmeiras está perdendo, você está ali precisando de um gol, eu vou jogar esses caras na partida e tentar ganhar o jogo. Embora o Flamengo tenha sido mais perigoso com os reservas, já criou mais chances com o time que seria o time reserva, o misto, jogou né? um pouquinho também, né? Jogou 20 minutos mais ou menos, do que com essa turma que entrou no segundo tempo, até porque o Atlético se fechou mais, né? Foi mais compacto e dificultou bastante. O Everson jogando muito bem, né? Fazendo ótimas defesas. E aí o Bruno Henrique fez o gol no final, são 6 gols em 6 jogos, né? Que é uma mudança de astral total. Ele cresce, né? muito nessas horas, né? Ele estava em baixa, né? Lembra? É um cara de jogo grande, isso aí. Olha os números dele aí em novembro, ó. 3-0 contra o Sport, fez 2. 3-2 contra o Santos, fez 1. 5-1 contra o Sport, fez 1. 3-0 contra o Bragantino, fez 1. E ontem fez o gol do empate, o Bruno Henrique, nessa reta final do campeonato. E essa jogada de ontem é mortal, né? Quando jogava ele e o Gabigol fazia sempre essa jogada, saía, só que metia de esquerda e ele diagonal aqui fazia o gol de cabeça. Ontem foi o Jorginho que meteu, né? Danilo que meteu de direita, né? Mas essa entrada em diagonal, pelo tamanho dele, pela impulsão que ele tem, ele pega o zagueiro só olhando para a bola, para ver como a bola vem, e ele vindo, sabendo onde está o zagueiro, onde vai cair a bola, onde está o goleiro. Ele é muito forte nessa jogada. Quer dizer, ele é muito forte como um jogador no geral. Mas essa jogada dessa infiltração em diagonal no alto, ele é mortal. E tem, sim, indiscutivelmente, parece que tirou um peso das costas a questão lá da punição, não punição que ele estava envolvido no STJD. Ele e o Vitor Roque, né? Tirou o peso das costas. O Vitor Roque também tirou, mas só se fala do Bruno Henrique, sabia? Não, é que... Não é você, não. Eu vejo assim, é uma coisa com o Bruno Henrique. Cara, eu acho que, óbvio que ele tinha que ser punido com a suspensão. Falamos isso aqui exaustivamente. Sim. Mas, assim, sempre volta à pauta essa história. Então, se ficar voltando no tempo, a gente vai parar dos tempos que o Casão era jogador. Vamos lembrar do Dudu no Palmeiras, que era para pegar 180 dias, pegou 5, 6 jogos. A conversa seria mesmo se o Vitor Roque tivesse jogado ontem e feito o gol, vai. Pois é, será que seria mesmo? Eu acho que não. A eloquência é bem diferente. A lembrança de parte da mídia é muito centrada. Depende da cor da camisa, pelo jeito, eu não sei se é isso, mas é impressionante. Ontem tinha gente lembrando já, assim, com uma eloquência danada. Gente, o Vitor Roque nem julgado foi. Sim. O Vitor Roque foi um caso de postura, de postagem com viés homofóbico, que ele teve que se desculpar depois e pagar uma multa. Detalhe, o artigo do Bruno Henrique, os advogados dos dois clubes fizeram o quê? Eles fizeram o que fazem advogados, tentam livrar os seus clientes do que é pior para eles, correto? Qualquer situação. Né? O político é preso, um banqueiro, né? O advogado tenta tirar o cara. Se o cara for um assassino, ele vai tentar mostrar que foi legítima defesa, vai soltar o cara. É isso que o advogado faz. É o trabalho dele. Não estou nem criticando, nem elogiando. É o trabalho do advogado. Os advogados do Palmeiras, do Flamengo, do Bruno Henrique, do Vitor Roque, eles trabalharam para minimizar o prejuízo. Os do Flamengo conseguiram, e do Bruno, conseguiram encaixá-lo num artigo que não tem suspensão. E os do Vitor Roque e do Palmeiras conseguiram manter num artigo que tem suspensão, mas usando lá um recurso jurídico, cujo nome até coloquei no meu blog, mas eu não me recordo agora. Como eu falar, eu não sou advogado, não decoro essas coisas, perdão. Mas é um recurso jurídico, uma ferramenta jurídica, digamos assim, que eles utilizaram, permitiu a eles que fosse feito um acordo, que não é inédito também, já aconteceu antes. Sim. E esse acordo, ele nem foi julgado. Perfeito. Então, acho assim, são dois casos que chamam a atenção. São diferentes, acho que são graves. Repito, acho que o Bruno Henrique deveria ter sido punido, mas a repercussão é muito diferente, as reações são absolutamente desproporcionais. Sim, e só para dar o meu pitaco aqui, para mim, nos dois casos é inacreditável o que foi feito. Eu acho que o Bruno Henrique tinha que ser punido e o Vitor Roque tinha que ser punido. O que fez o Vitor Roque não é brincadeira, não é brincadeirinha, não. É um negócio muito sério, um negócio muito importante, que a gente dá muito pouco valor a isso. E idem a questão do Bruno Henrique, para mim, na minha opinião. Coisas que o STJD vai aprontando ao final do campeonato. Agora, o Danilo... quando a gente faz uma comparação,
entre Palmeiras e Flamengo e Palmeiras, a gente está vendo um time que está jogando mais do que o outro. Tudo bem, estamos falando do Campeonato Brasileiro. Sábado teremos uma outra coisa. Mas o Flamengo, com a estratégia, me pareceu correta, botou ali alguns caras para jogar alguns momentos, funcionou um pouco mais. Não ganhou o jogo, mas está mais perto. Eu já tinha falado antes do jogo que eu entendia totalmente a decisão do Palmeiras, né? Achava que era genuína a interpretação, inclusive depois do posse de bola na segunda, conversando com as pessoas do Palmeiras, os caras também compreendiam que ia ser difícil buscar o Campeonato Brasileiro, então eles decidiram priorizar totalmente a Libertadores, inclusive com parte do elenco nem viajando, né? Junto com o time que iria jogar contra o Grêmio. Ontem os caras chegaram algumas horas antes do jogo, o Andréas, o Alan e os outros atletas que nem relacionados foram, nem no banco ficaram. Então, o Palmeiras tinha feito essa interpretação e eu acho também que o Felipe Luiz fez o certo em poupar o máximo e buscar a vitória ali na medida do possível com seus jogadores no banco de reservas. Mas, sinceramente, eu acho que a rodada de ontem ela interfere muito pouco, para não falar quase nada, na final de sábado. Eu acho que o Palmeiras ele perdeu a oportunidade de colocar os jogadores do Palmeiras, no caso, né? Perderam a oportunidade de colocar aquela pulga atrás da orelha, aquela dúvida para o Abel Ferreira, como já tinha acontecido em outras Libertadores, quando o Palmeiras faz a sua despedida, no caso do Breno Lopes, no caso do Daverson. São jogadores que apareceram ali no jogo antes. E ontem o Palmeiras nenhum jogador do Palmeiras se mostrou capaz de aparecer como uma boa opção. E no caso do Flamengo, o desgaste que teve ali de 20 minutos, 40 minutos, eu acho que é um desgaste pequeno, considerando o tamanho do jogo, a final da Libertadores e até mesmo a experiência da maior parte dos jogadores do Flamengo. Então eu acho que a rodada de ontem ela interfere pouco. Teria interferido, eu acho, se de repente, eventualmente, tivesse acabado como foi ali até os 45 do primeiro tempo, né? Quando o Palmeiras estava ganhando e o Flamengo estava perdendo, talvez o ânimo poderia ter mudado um pouquinho, mas também não seria assim, não seria algo que eu estaria aqui falando, nossa, agora mudou o favoritismo. Acho que essa derrota do Palmeiras, ela mexe mais com a raiva do torcedor do que com o ambiente do elenco, Tironi. Muito bem. Agora, Mauro, você arriscaria dizer o time que vai entrar em campo sábado? Flamengo? Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Eric Pulgar, Arrascaeta, Carrascal, Bruno Henrique, Cebolinha. Ou seja, não vai ter o Pedro, né? Que é uma coisa muito fora do normal, mas de resto está todo mundo aí, né? O Cebolinha ganhou a posição do Lino. Sim. Acho que o Carrascal agora é titular. O Luiz Araújo ontem foi titular, ele virou opção. Ele entra e sai do time, né? Os volantes sempre foram esses dois, né? Até houve uma empolgação quando o Eric Pulgar se machucou, o Saúl fez uns jogos bons com o Jorginho, mas o chileno voltou, já tomou conta da posição. E é o melhor jogador para a função. O Felipe Luiz adora ele. O Varela tem que ser o lateral, não tem jeito. O Alexandre é um disparado o melhor lateral, acho que até a atuação no país, quando está fisicamente em condições, né? Foi preservado por o jogo. Os zagueiros são esses dois. A não ser que o Léo Ortiz não tenha a condição adequada para começar. Aí vai o Danilo com a certeza que ele tem o Léo Ortiz para uma necessidade. Aí vai ser isso. Eu até acho que contra o Racing, eu só acho, tá? Isso não é uma informação. O Léo Ortiz jogou no sacrifício. Eu acho que ele ia jogar parte do jogo. Só que o Plata foi expulso. Ele botou a linha de 5, botou o Danilo, teve que ficar até o fim. Ali que arrebentou. Ali que piorou a situação. Acho que ele tinha até condições de aguentar o jogo meio tempo e tal, fez uma força para jogar. Só que teve essa situação inusitada, né? Uma expulsão muito precoce, começo do segundo tempo, aí ele teve que usar os 3 zagueiros. E aí só agora pode voltar. Mas a informação que eu tenho é que ele não sentiu dor já há alguns dias e que não foi para Belo Horizonte por conta do piso de plástico. Então, deve jogar. A dúvida que eu fico é Danilo ou ele quem vai começar. O resto acho que não muda muito, não. Poderia o Luiz Araújo jogar, mas o sinal, para mim, o Luiz Araújo já começado titular ontem. O Carrascal jogou também, mas acho que vai o Carrascal. Nada mal, né, esse time, Casal? E ótimo, né? O Abel vai ter que fazer um antídoto, né? Montar um time como se fosse um antídoto desse momento do Flamengo.